pessoal! Bom, eu vim aqui trazer uma discussão de por que precisamos estudar estruturas algébricas. Por que você, que é um aluno de licenciatura em matemática, um professor de matemática, um futuro professor de matemática, precisa estudar essa disciplina, fazer essa disciplina? Bom, vou começar com uma perguntinha para vocês. Vamos lá. A equação 2x menos 1 igual a 0 possui solução? A maioria de vocês acredita que vai me responder sim, é só eu passar o 1 para o outro lado, depois eu passo o 2 dividindo. E a resposta a essa pergunta é a seguinte: depende. Depende de quê? Depende do conjunto em que eu estou considerando essa equação. Por exemplo, se eu imaginar que essa equação, eu estou considerando ela dentro do conjunto dos números inteiros, essa equação, pessoal, não vai possuir solução. Por quê? Porque não existe nenhum número inteiro que, quando eu multiplico por 2 e subtraio 1, isso vai dar 0. Agora, se eu olho para essa mesma equação sobre agora o conjunto dos números inteiros, ela passa a possuir solução. Por quê? Quando eu faço o 2x menos 1 igual a 0, eu posso pegar, adicionar um do lado de cá e um do lado de cá. Por que eu estou adicionando 1? Eu estou pegando o elemento que é o oposto ao menos 1. E isso está lá dentro da... Por que eu posso fazer isso? Isso está lá dentro da teoria de anéis, pessoal. Eu estou considerando o elemento que é o oposto ao 1 para que essa conta aqui dê 0. Por outro lado, do lado de cá eu vou adicionar 1 para poder manter a igualdade. E quando eu somar o 1 com 0, isso vai dar 1. E aí a conta fica a seguinte: 2x menos 1 com mais 1 vai dar 0, 0 mais 1 vai dar 1. 2x com 0 vai dar 2x. Agora, o que eu faço? Eu pego e multiplico os dois lados dessa igualdade pelo inverso multiplicativo do 2. Então, na verdade, quando eu estou resolvendo essa equação e eu passo o 2 dividindo, o que eu estou fazendo é multiplicando os dois lados dessa equação pelo simétrico multiplicativo ou pelo inverso multiplicativo do 2. Então, o que eu estou fazendo é multiplicando o lado de cá por 1 sobre 2 e o lado de cá por 1 sobre 2. Aí, quando eu faço 1 sobre 2 vezes 2, isso vai dar 1. O 1 sobre 2 vezes 1 dá 1 sobre 2. Agora, eu utilizo a propriedade de que se eu multiplicar o x por 1, isso vai dar x. E aí, eu chego que a solução dessa equação dentro do conjunto dos números racionais vai ser x igual a meio, que é um número racional. Então, o primeiro cuidado que vocês têm que ter é, para a gente poder dizer se uma equação possui solução, eu preciso ver em que contexto essa pergunta está sendo feita, ou seja, em que conjunto eu estou pensando nessa solução. Vai ter conjuntos em que eu não vou ter solução, vai ter conjuntos em que eu vou ter solução. E, quando eu tenho solução, a forma como a gente resolve está associada com as propriedades da existência de elemento neutro, da existência de elemento inverso para multiplicação, da existência de elemento simétrico para soma e assim sucessivamente. Agora, e se eu pergunto para vocês, essa equação x² menos 1 igual a 0 possui solução? Novamente, a resposta vai ser depende do conjunto em que a gente estiver trabalhando. Vamos pensar que a gente está sobre o conjunto dos números reais mesmo. O que eu teria que fazer para resolver essa equação? A ideia seria passar o 1 para o outro lado, mas passar o 1 para o outro lado é somar um dos dois lados para que eu transforme esse cara aqui em 0. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando o simétrico do menos 1 dos dois lados da equação. Fazendo isso, a gente chega que x² vai ser 1. E aí sim, se x² é 1, a gente vai poder concluir que o x tem que ser 1 ou o x teria que ser menos 1. Então, nesse caso, se eu estivesse olhando para a solução dentro do conjunto dos números reais, eu teria duas soluções. Dentro do conjunto dos números racionais também, dentro do conjunto dos números inteiros também. Se eu fosse para o conjunto dos números naturais, aí eu teria uma única solução, que seria x igual a 1. Por quê? Porque o menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. E se a gente
gente trocar um pouquinho essa equação e transformar ela em x² mais 1 igual a 0? E aí eu deixo a pergunta, isso possui solução? Novamente a resposta depende. Mas agora, se a gente olhar dentro do conjunto dos números reais, olha o que vai acontecer. x² mais 1 igual a 0, utilizando as propriedades lá, a gente vai concluir em que x² teria que ser menos 1. Então, a gente teria que ter um número real que ao quadrado desse menos 1. O que isso significa então, pessoal? Que dentro do conjunto dos números reais, essa equação, que aparentemente é uma equação bem simples, não tem nada demais, ela não vai possuir solução. Mas se eu olho para essa mesma equação, só que agora dentro do conjunto dos números complexos, a gente passa a ter duas soluções, que seria x igual a i, que é a unidade imaginária, e x igual a menos i. Qual que é a diferença, então, entre esse conjunto e o conjunto C, por exemplo? Isso, na verdade, está vinculado ao conceito de um corpo ser algebricamente fechado. Quando um corpo é algebricamente fechado, o que é o caso do conjunto dos números complexos, qualquer equação que a gente considerar nesse corpo algebricamente fechado, desde que os coeficientes que aparecem aqui sejam também um complexo, ele vai ter que possuir todas as soluções ali dentro. Para R não é um corpo algebricamente fechado. Por quê? Porque eu consigo uma equação com coeficientes reais que não vai ter as raízes dentro do conjunto dos números reais. Então, tá vendo como nas simples soluções de equações, que são coisas que a gente estuda no ensino fundamental, estuda no ensino médio e ensina para os nossos alunos no ensino fundamental e no ensino médio, está cheio dessa teoria de estruturas algébricas por trás? Espero que isso tenha ajudado vocês a enxergarem a maravilhosidade desse conceito. Ok, pessoal? Até a próxima e tchau, tchau!